Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Momento de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos juntos, meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus, e eu me sinto sempre um privilegiado de ter a tua presença aqui todos os dias. Então, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse momento, pelo fato de estarmos de pé e levantarmos nesse dia. Pai, obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça que tem nos sustentado todos os dias. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom. Muito obrigado porque a tua misericórdia tem nos sustentado. Agora abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fala ao coração dela de uma forma única. Continua abençoando os inscritos, os membros, patrocinadores desse canal. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que bom ter você aqui mais uma vez no Momento de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre tem uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. É interessante você entender que Paulo fala assim, o preso do Senhor, ele se coloca nessa posição assim algumas vezes, né? Primeiro porque a maior parte das cartas que Paulo escreveu, ele escreveu dentro da cadeia, né? A maior parte dos lugares que Paulo escreveu suas cartas foi dentro da prisão. Ele estava preso, ele foi escrevendo e falando, né, de assuntos tremendos para a igreja, né? Ele doutrinou a igreja praticamente da prisão, fora o sentido literal dele preso escrever as cartas. Ele também se colocava na posição de escravo de Cristo. Eu sou um escravo de Cristo, eu não ajo mais pelas minhas atitudes, pelas minhas decisões, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? É até um termo muito duro, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, escravo denota às vezes o lado negativo, mas é o termo grego que Paulo procurou usar para dizer que ele é dependente de Deus, que ele vive debaixo da autorização de Deus, da vontade de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todo em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Eu li aqui Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 10, tá bom? É muito rico esse texto aqui de Efésios, do capítulo 4, do verso 1 ao 10. Paulo está trazendo para nós aqui várias verdades, né? Várias reflexões que Paulo está ensinando e mostrando aqui para a igreja de Éfeso, né? Primeiro, quando ele fala que ele é um preso do Senhor, que eu já expliquei, né? E ele vai falando aqui um pouquinho sobre chamados, né? Sobre vocação, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, ou seja, eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. E ele incentiva também guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Andar
em unidade com o meu irmão, em unidade na fé, em unidade também com o meu irmão, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Quando ele fala é um só corpo, há um só corpo, ele está se referindo à igreja. Então, há uma igreja. Você já deve ter ouvido falar desse termo. Não existem várias igrejas, né? Uma pode ser batista, outra pode ser presbiteriana, outra pode ser metodista, Assembleia de Deus, outra pode ser universal, né? Tem tantas igrejas, tem tantas placas denominacionais, porém, só há uma igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Há um só corpo, né? Quem é esse corpo? É a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor que faz parte desse corpo, onde Cristo é o cabeça da igreja, né? Cristo é o cabeça da igreja e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós estamos inseridos como membro na igreja. Aí ele diz, há um só corpo e um só Espírito. Só é um Espírito que habita dentro de nós. E quem é esse Espírito? É o Espírito de Deus. É o Senhor que habita dentro de nós. Há um só corpo, um só Espírito. Aí ele continua dizendo, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Quem é a nossa única esperança? Cristo. Ele é a nossa esperança que nos leva à eternidade todos os dias. Um só Deus e Pai de todos. É uma realidade. Só existe um Deus, né? Mas os outros, que as pessoas chamam de deuses, chamam de entidades, chamam de outras religiões, nós respeitamos, porque nós somos cristãos e sabemos que existem outras religiões, porém, nós cremos na Bíblia. E segundo a Bíblia, não existem outros deuses. Segundo a Bíblia, há um só Deus. Somente um é Deus, que nós cremos que é o Deus de Israel, Yahvé, né? O Criador de todas as coisas. Só existe um Deus. É o que Paulo está dizendo para nós. Mas e os outros? O que os outros creem? A Bíblia não os chama de Deus. A Bíblia os chama, muitos deles, de demônios, né? A Bíblia não coloca ele como posições de semideuses, né? Só existe um Deus, segundo a Bíblia. E ele vem dizendo mais, há um só Deus que é Pai de todos. É importante você entender, esse Pai de todos então significa qualquer religião, significa qualquer outro, não. Segundo a Bíblia, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, Ele não é mais um caminho, Ele é o caminho. Olha a expressão que Jesus usou. Ele é o único caminho de salvação. Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Então é somente por meio de Cristo que nós somos salvos. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha que interessante. Tem muitas pessoas que perguntam e falam, mas será que existe 3 batismos, 2 batismos? Eu quero batizar de novo. Paulo ensina para nós que só existe um batismo, né? Que você passa por esse processo de nascimento uma só vez. Mas no meio do caminho eu caí, eu errei, eu pequei. Você vai errar, você vai falhar. Por quê? Porque todos nós estamos numa luta constante para alcançarmos os valores do céu, os valores do Espírito, né? Então, isso não significa que toda vez que você cair, você vai ter que se batizar de novo. Agora, o batismo é uma só vez, uma só convicção de fé, uma só confirmação de fé, que você coloque em Cristo dizendo que Ele é o único caminho, é o único Senhor que vai te levar à salvação. Há um só batismo, uma só fé, um só Deus, a qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, né? Então a graça dá segundo aquilo que Ele deseja, segundo a medida do dom. Então cada um recebe uma graça segundo a medida do dom que possui, né? Tem um texto que fala
lá nas parábolas, né? Se não me falha a memória, acho que é a parábola dos talentos, onde Jesus falou que quem muito é dado, muito será cobrado, né? Tem essa expressão um pouco lá, Jesus ensina isso nos evangelhos, não só nos talentos, também tem outros textos que Jesus fala sobre isso, né? Você vai ser cobrado pelo aquilo que você tem, né? Quem muito é dado, muito será cobrado, né? A graça é de acordo com aquilo do dom que você possui, né? Para que você suporte, tenha capacidade para permanecer de pé todos os dias, até porque nenhuma capacidade que eu e você temos porque somos fortes ou poderosos. Nós temos porque a mão do Senhor nos sustenta todos os dias. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos orienta, que nos conduz, que nos reforça, como a Tua palavra nos instruiu nesse dia. E nós te agradecemos pela verdade do Teu Evangelho, pela verdade da Tua palavra. Abençoe essa pessoa, dê um dia extraordinário para ela. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final. Recebeu a instrução de hoje, pegou a palavra, concorda que tem mais gente que precisa ouvir dessa instrução, então me ajude a compartilhar essa mensagem. Clica aqui nessa setinha torta que tem no YouTube, manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam da mesma forma que você recebeu. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo tem um botão em azul chamado Seja Membro, clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério. Pastor, eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida, Manhã de Paz tem impactado meu coração, eu queria que você não parasse com essa obra. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que pregar a palavra de Deus deve ser necessário aqui na internet. Aguarda que amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com a palavra poderosíssima para o teu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Só existe um Deus, só existe uma fé, só existe um batismo. E a gente deve aprender com essas verdades que o próprio Paulo quis nos ensinar. Nós somos a igreja, só existe uma igreja, só existe um corpo, só existe um espírito. Nós devemos dedicar a Ele, entender que Ele nos capacita todo dia para fazer a sua vontade. Até amanhã, Deus te abençoe.